Imagine a cena. A aprovação no concurso finalmente chegou, a nomeação foi publicada, a posse foi um dia de festa. Mas, e depois? A vida acontece, né? Com certeza. Um filho chega, um familiar adoece, ou surge aquela oportunidade de acompanhar o cônjuge que foi transferido. O que a lei diz sobre isso? Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma parte fundamental do Estatuto do Servidor Público. As licenças, o direito de petição e aquele medo, né? O que acontece se o meu cargo for extinto. São aqueles artigos que as bancas de concurso amam e que, mais importante, definem a vida real do servidor. Mas antes de começar, aquele nosso aviso importante de sempre. Vamos lá. Este material é gerado com o apoio de inteligência artificial e, por isso, pode conter imprecisões. É fundamental sempre confirmar as informações no texto atualizado da lei, porque este nosso bate-papo não substitui de forma alguma a leitura da legislação oficial, ok? Perfeito. E é bom reforçar que entender esses pontos vai muito além de só decorar para a prova. Sim. É sobre compreender os direitos e os deveres que vêm com o cargo, saber como e quando se afastar legalmente ou, sei lá, como contestar uma decisão é parte essencial da carreira pública. Ok, então vamos começar pelo que talvez mais mexa com a vida pessoal. As licenças ligadas à família. A gente pensa logo em maternidade, adoção. Isso. O que as fontes trazem de mais atual sobre isso? Olha, esse é um campo onde o direito tem corrido para acompanhar a realidade das famílias. O ponto de partida é o artigo 139. Certo. Ele estabelece a regra geral: 180 dias de licença remunerada para a servidora gestante ou para quem adota ou obtém a guarda judicial. Mas o que realmente mudou o jogo foi uma decisão recente do STF, a ADI 7518. Ah, uma decisão do STF. Isso sempre acende um alerta para quem estuda, né? O que essa ADI mudou na prática? Ela tornou a lei mais? Exatamente essa a palavra. A decisão abriu a porta para várias situações que a lei original simplesmente ignorava. Primeiro, estendeu o benefício de 180 dias aos servidores em caso de paternidade solo. Paternidade solo. Tanto biológica quanto por adoção. Isso, biológica ou por adoção. O pai servidor, que é o único cuidador, agora tem o mesmo direito. E segundo, pacificou que servidoras temporárias ou em cargos comissionados também têm direito. Isso é enorme, porque existia uma zona cinzenta aí, né? Muita gente achava que só servidores efetivos tinham esse direito pleno. Exato. E não para por aí. Em uniões homoafetivas, a mãe servidora que não gestou pode tirar a licença desde que a companheira já não o tenha feito. Entendi. E talvez a mudança mais simbólica, o parágrafo único, que dizia que só um dos cônjuges poderia tirar a licença se ambos fossem servidores, foi declarado inconstitucional. Faz todo sentido. A lei parecia tratar o segundo cuidador como redundante, o que não reflete a realidade, né? Pois é, o STF entendeu que o foco é o bem-estar da criança, que se beneficia do cuidado dos dois. E no caso da licença paternidade, aquela mais tradicional, como fica? A padrão está no artigo 148, 20 dias consecutivos a partir do nascimento ou da adoção. Ok, 20 dias. Mas aqui tem um ponto no parágrafo 3º que é, assim, de uma sensibilidade enorme e que as provas podem explorar. Qual seria? Em caso de falecimento da mãe no parto, o pai servidor tem direito a uma licença de até 180 dias para cuidar do recém-nascido. Uau! Então a lei reconhece que, nessa tragédia, o pai assume o papel de cuidador principal e precisa desse tempo. É uma proteção para a criança acima de tudo. Precisamente. A lei deixa de ser só sobre o direito do trabalhador e passa a ser sobre o direito da criança ao cuidado. Essas licenças são sobre a chegada de um novo membro na família. Mas a lei também prevê os momentos difíceis, né? Como quando um parente adoece e precisa da gente. Esse é um ponto muito importante. É a licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista no artigo 142. Certo. E vale para quem? Vale para cuidar de cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos. Mas não é automática. Imagino que não. Quais as condições? Que muita gente esquece.
uma avaliação do serviço social, Para quê exatamente? para comprovar que a assistência pessoal do servidor é indispensável e que é impossível conciliar o trabalho com esse cuidado. Entendi. Não basta o familiar estar doente, tem que provar que a presença do servidor é crucial. E a comunação? Porque ficar meses afastado tem um impacto, né? Com certeza. Esse é um detalhe que derruba candidato. E a regra é uma escadinha que precisa ser memorizada. Uma escadinha, como assim? Nos primeiros 365 dias, ou seja, até um ano, a licença é com remuneração integral. Ok, integral no primeiro ano. A partir daí, se precisar continuar, do primeiro ao segundo ano, a remuneração cai para 2/3. Então já tem uma redução de 1/3. E depois de 2 anos? A partir do 24º mês, a licença passa a ser sem remuneração. Nossa, É uma forma de o Estado equilibrar a proteção ao servidor com a necessidade de manter o serviço funcionando. É um balanço entre solidariedade e responsabilidade fiscal. essa lógica ajuda a fixar a regra. Agora vamos para uma clássica. A licença para acompanhar o cônjuge. Aquele caso do marido ou esposa que também é servidor e é transferido. Essa é a do artigo 143, e ela é cheia de detalhes. Primeiro, ambos precisam ser servidores públicos efetivos. Certo? A licença é para acompanhar o cônjuge que foi deslocado. O prazo máximo é de até 4 anos. E aqui vem o ponto de atenção máxima. Ela é sem remuneração. Espera aí, sem remuneração por até 4 anos. Isso na prática pode significar uma grande dificuldade, não? Parece uma regra que talvez não considere o impacto de forçar uma dependência econômica. Sua observação é perfeita. É uma regra bem dura. A lógica por trás, do ponto de vista da administração, é que o deslocamento não foi uma necessidade do órgão do servidor que pede a licença. Entendi, foi uma escolha da carreira do outro. Exato. Por isso, o Estado não arcaria com o ônus. Mas existe uma válvula de escape no parágrafo 2º. Uma luz no fim do túnel, qual seria? Se no novo local tiver uma repartição pública estadual, o servidor pode ser lotado provisoriamente nela para exercer seu cargo. Ah, então ele poderia voltar a trabalhar e a receber. Poderia. Mas, claro, depende de ter a vaga e do interesse da administração. E outro ponto vital. Quando o motivo da licença acaba, o servidor tem 30 dias para se apresentar. Se perder esse prazo, pode responder por abandono de cargo. É um prazo que não perdoa. De jeito nenhum. Estamos mergulhando fundo nesses detalhes que fazem toda a diferença. E para quem quer ir ainda mais fundo, fica a dica. Assinem o nosso clube de membros. Lá há acesso antecipado à playlist completa e a vídeos exclusivos com questões comentadas sobre esses e outros tópicos. Certo. Cobrimos as licenças familiares. Mas e o serviço militar obrigatório? Ou a decisão de entrar para a política? Vamos a elas. A licença para o serviço militar obrigatório, do artigo 144, é bem direta. E como funciona? Ela é concedida com remuneração integral. O servidor só apresenta o documento oficial de incorporação e, no final, tem 15 dias para reassumir o cargo. Simples assim. E a licença para atividade política? Imagino que seja mais complexa. Um pouco mais. O artigo 145 garante o direito, mas não entra nos detalhes. É o que a gente chama de norma de eficácia limitada. Uma promessa na lei? Tipo isso. A lei geral confirma o direito, mas diz: os detalhes, prazos, remuneração virão em outra lei mais específica. Entendi. A lei geral abre a porta, mas é outra chave que vai definir como atravessá-la. Agora, uma que gera um mar de dúvidas. A licença para tratar de interesses particulares é um direito que o servidor pode exigir? Sua pergunta toca no ponto central. O artigo 146 é taxativo, a critério da administração. Ah, então não é um direito absoluto. De jeito nenhum. É um ato discricionário. O gestor pode negar. Para poder pedir, o servidor já tem que ser estável, o prazo máximo é de 10 anos e é sem remuneração. E quem está em estágio probatório? Nem pensar. Nem sonhar. E tem mais regras. O servidor aguarda a decisão trabalhando normalmente. E a licença pode ser interrompida a qualquer momento. Pelo servidor. Sim, a pedido dele. E isso é crucial, no interesse do serviço. A administração pode chamar o servidor de volta se precisar. Certo. E tem alguma dica de ouro aqui? Tem. Sobre a aposentadoria. O parágrafo 6º.
O servidor pode optar por continuar recolhendo as contribuições previdenciárias do próprio bolso. Se ele fizer isso, o tempo conta para a aposentadoria. E se ele parar de pagar? Se parar de pagar, a lei determina que a licença seja interrompida. Então, na prática, ele compra aquele tempo. E tem mais alguma restrição? Sim, uma última. Não se concede a licença a quem tem débitos com o Estado. Primeiro acerta as contas, depois pede afastamento. Ok, faz sentido. Agora, e quem se envolve com sindicatos? Com a representação da categoria? Para esses casos, temos a licença para mandato classista, no artigo 147. E aqui, a lógica é o oposto da anterior. Como assim o oposto? Esse é um direito assegurado. Não é discricionária. É concedida ao servidor eleito para a diretoria de sindicato ou associação. E a grande diferença, esta é remunerada. Ah, essa é com remuneração. Por quê? A lógica é que ele não está cuidando de um interesse só pessoal, mas sim representando toda uma categoria. É uma atividade de interesse público indireto. Por isso, o Estado custeia esse afastamento. E tem limites. Tem, claro, um máximo de 8 servidores licenciados por entidade para não desfalcar demais a administração. A duração é a mesma do mandato, prorrogável se houver reeleição. Perfeito, as licenças estão bem mais claras, mas e se o servidor discorda de uma decisão e precisa fazer um pedido formal? Vamos desvendar o direito de petição. Esse é o caminho formal para a voz do servidor dentro da máquina administrativa. E tem um fluxo que precisa ser seguido. Tudo começa com o requerimento. O requerimento, que é o que exatamente? É o pedido inicial, a primeira manifestação, lá no artigo 149. Você dirige a autoridade competente para decidir. Certo. E se essa autoridade diz não, acaba ali? Não. Aí se abrem 2 caminhos. O primeiro é o pedido de reconsideração. O nome já diz tudo. Você pede para a mesma autoridade reavaliar a própria decisão. Exatamente. É como dizer, chefe, com todo respeito, acho que vale a pena olhar isso de novo. E atenção, só pode pedir reconsideração uma única vez. E se a autoridade mantém o não, aí sim o caso está encerrado. Ainda não. Se a reconsideração for negada, ou se o servidor preferir pular essa etapa, ele pode entrar com o recurso. E qual a diferença-chave do recurso? O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior. É a chance de uma instância mais alta, um outro olhar, rever o caso. Entendi a escadinha. Requerimento, reconsideração para a mesma pessoa, recurso para o chefe dela. Mas e os prazos? Isso sempre parece a parte mais traiçoeira. E é mesmo. Primeiro os da administração. Ela tem 5 dias para dar o primeiro despacho e 30 dias para decidir. E os do servidor? Para o servidor, o prazo para entrar com reconsideração ou recurso é de 30 dias a partir da ciência da decisão. Passou esse prazo, em tese, já era. E isso nos leva à prescrição, né? Quando o direito de reclamar caduca de vez. Exato. A prescrição do artigo 156, os prazos variam. Prescreve em 5 anos o direito de questionar atos mais graves, como demissão. 5 anos, ok. Prescreve em 2 anos para faltas puníveis com suspensão e para todos os outros casos, a maioria, o prazo geral é de 180 dias. Mas peraí, se eu entro com um recurso dentro do prazo, isso congela a contagem da prescrição? Melhor que isso. E aqui vai a dica de ouro do artigo 159. Tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso, quando feitos no prazo, interrompem a prescrição. Interrompem. O que significa? Significa que a contagem do prazo zera e começa a contar tudo de novo a partir da nova decisão. É um mecanismo que protege quem está buscando seu direito. Fantástico. Para fechar nosso mergulho de hoje, vamos tocar um receio comum. Passei, sou estável, mas e se meu cargo for extinto? Acabou o sonho. Esse é o teste final da estabilidade. E a resposta está no artigo 101. Se o cargo de um servidor estável for extinto, ele não é demitido. Ele é colocado em disponibilidade. Disponibilidade. A palavra soa como um limbo. O que isso significa na prática? Ele fica em casa recebendo o salário integral? Quase. Ele fica em casa, aguardando, mas com um detalhe financeiro crucial. A remuneração é proporcional ao tempo de serviço.
Ah, então não é o salário integral. Não é. Se ele tem pouco tempo de casa, o valor pode ser bem reduzido. Ele fica nessa situação até o que a lei chama de adequado aproveitamento. Que é quando chamam ele de volta. Exato. Quando a administração o convoca para assumir um outro cargo compatível. A estabilidade garante o vínculo, mas não o salário integral nesse período. Então, vamos recapitular o que vimos hoje? Desvendamos um leque de licenças, as familiares como maternidade e paternidade, que foram super atualizadas pelo STF, Isso. a licença para cuidar de um parente doente, com aquela escadinha na remuneração, e as licenças para acompanhar cônjuge em serviço militar, atividade política e interesses particulares. Cada uma com suas regras bem específicas. Depois, nós traçamos um mapa para fazer uma solicitação formal, entendendo a diferença entre requerimento, pedido de reconsideração e recurso, e os prazos de prescrição, né? E são um relógio correndo contra o direito de reclamar. E, por fim, encaramos o medo da extinção do cargo. E entendemos o que é a disponibilidade. Uma garantia de vínculo, mas com remuneração proporcional. Fica uma reflexão final para quem está nessa jornada. A lei define o que e o como de todos esses direitos. Mas a estabilidade e esses benefícios vêm com uma responsabilidade. Certo. Fica a pergunta: de que forma o conhecimento profundo dessas regras pode moldar a atuação de um servidor para que ele seja não apenas um executor de tarefas, mas um agente que compreende e zela pela estrutura do serviço público? Excelente ponto para reflexão. E agora queremos saber a opinião de quem nos ouve. Deixem nos comentários qual tipo de licença ou qual prazo mais chamou sua atenção nos estudos. A participação de todo mundo enriquece demais a nossa análise.